Olá, tudo bem, amigos do DMTV? Entrando no ar, mais um Goiás na Rede para você que está conectado com a gente aqui no DMTV, a sua TV no web. Hoje nós recebemos aqui Leda Borges, deputada estadual eleita nessas eleições do PSDB. Ela que já foi a primeira vereadora de Valparaíso, primeira secretária municipal, também foi a primeira prefeita do município e agora representando a região pelo PSDB. E para conversar com ela temos aqui também o Carlos Freitas, jornalista do Diário da Manhã, e também o Elton Lenini. Prazer recebê-la aqui. Tudo bom, Leda? Boa tarde a todos, obrigada DMTV. E nós estamos aqui muito felizes em representar uma região economicamente importante e hoje sendo entrevistados por homens de muita competência do DMTV. Bom, para começar, fala sobre essa eleição, primeira vez sendo eleita deputada estadual e também depois de galgar essa sua trajetória de primeira secretária, primeira vereadora, primeira prefeita de Valparaíso e agora deputada. A nossa cidade necessitava dessa representatividade, né? Valparaíso é uma cidade que é a sexta na economia do estado, é o terceiro PIB da região do entorno, 73 mil eleitores, é a terceira cidade em eleitor também da região. E nós nunca vimos feito um deputado estadual. Quer dizer, Valparaíso nunca teve uma cadeira na Assembleia. E agora a cidade compreendeu a importância da maturidade política e nós fomos eleitas com 32.217 votos. Deputada, o entorno de Brasília tem uma representatividade na Assembleia agora considerável. Além da senhora, tem o Valcino Brás, de Lusiânia, tem o Ernesto Rolle, de Formosa. Como é que o senhor pretende atuar em termos de conquistar mais benefícios para a região do entorno do Distrito Federal em termos de atuação na Assembleia Legislativa? A nossa proposta é justamente fazer uma bancada do entorno. Os problemas são muito idênticos. Nós temos só duas cidades mais evoluídas pela idade, pela condição financeira, que é Formosa e Lusiânia. Mas as demais sofrem com as mesmas questões de saúde pública, de transporte, de segurança, de educação e de saneamento básico. Então é muito importante que nós formemos uma bancada que represente 800 mil eleitores, não é? O entorno elege deputado, elege governador, então é necessário que o entorno tenha essa força na hora de encaminhar as suas emendas e na hora de ser ouvido como uma grande região metropolitana de Brasília. O que a senhora acha daquele projeto que tramita no Congresso Nacional pela criação do Estado como é que chama? Do Planalto, né? Como é que chama? Do Planalto Central. Estado do Planalto Central. A senhora é favorável a emancipação do entorno do Distrito Federal? Sempre que os jornalistas de Brasília me perguntam acerca da criação do Estado do Planalto Central, principalmente o pessoal de Brasília, eu devolvo a seguinte pergunta ao telespectador e a vocês todos. Por que Brasília não entrega para Goiás o quadrilátero? Nós queremos o quadrilátero de volta. E Brasília é uma cidade goiana, sendo a capital do país. Então, a senhora acha que para Goiás e para os goianos é melhor permanecer essa unidade territorial? Eu acho que Brasília tem uma grande dívida conosco, com Goiás. Então nós precisamos, o fundo da RID. A RID é uma lei que existe, mas não há fundo que faça a previsão orçamentária para que a gente trabalhe com esses problemas comuns da região. Então nós pleiteamos junto aos deputados federais e agora fizemos Célio Silveira, um legítimo representante do entorno, mora na região há muitos anos, foi tudo também no entorno e agora é nosso deputado federal, que a bancada consiga criar o fundo da RID, como existe fundo constitucional. Nós queremos recursos para trabalhar os problemas da região e não ficarmos livres da região formando um estado com pobreza. E essa história de que o entorno é a região do nem pertence a Goiás, nem pertence a Brasília? É porque ela ainda não sabe a força política que ela tem. Quando ela descobrir isso, ela deixará de ser NEM.
Como que descobriria, Leda? Assim, como vai ser descoberta? Fazendo deputados que realmente sejam voz e voto. O governador, ele como pessoa, gosta do entorno. Marconi é um municipalista. Depois de Marconi, antes de Marconi, não existia entorno. Depois que Marconi assumiu, o entorno é visto, é lembrado e as obras chegam. Mas não adianta apenas o governador. Tem que haver ações conjuntas e respeito conjunto a essa região que elege, que vai todo mundo buscar voto lá e depois nunca mais volta. Então nós temos que ter voz e voto, representantes legítimos que moram lá, que conhecem, que defendem, para lembrando ao governador, porque ele se lembra de tudo, mas ajudando ele a governar, a levar para lá o que nós precisamos, porque só foi com ele que as coisas chegaram e chegam. A questão da segurança pública incomoda principalmente na região metropolitana da capital e em seguida no entorno do Distrito Federal. Sim. É gravíssima a situação da violência na região do entorno de Brasília? Eu acho que ela é colocada grave pela imprensa. Por isso eu quero ser uma grande parceira da imprensa de Goiânia, para que Valparaíso e o entorno sejam mostradas as coisas boas que nós temos. Nós temos Poço de Folia, nós temos cidades com artistas plásticos como a minha, que expõem no Brasil afora. Nós temos moveleiros que exportam a sua produção. E, infelizmente, é mostrado um entorno de violência, de pobreza, de miséria, de dificuldades. Não se mata mais lá do que se mata aqui. Porque a droga não tomou conta do entorno, a droga tomou conta do Brasil. Então nós queremos mostrar uma outra faceta, uma faceta do maior PIB, que é Cristalina, que é Lusiânia, maior produtor de alho do Brasil, de batata, está no entorno. Então nós temos que ter uma outra visão e isso compete aos políticos eleitos, ter uma interface com a imprensa goiana para que nós sejamos um eixo de desenvolvimento, que é o que somos. Esse eixo não pode estar só em Anápolis, Itumbiara e Goiânia. Tem que ter Anápolis, Itumbiara, Goiânia e o entorno de Brasília. Um dos grandes gargalos do entorno é exatamente isso que o Lenine se referiu em relação a ser a terra do NEM. E por isso se noticia muito aqui o índice de violência, a precariedade do transporte e principalmente o crescimento desenfreado de algumas cidades e não dando suporte, saneamento, enfim, estrutura para esse crescimento. A senhora tem alguns projetos ou algumas ações como deputada para tentar reverter isso, para tentar ter uma unidade parlamentar para que leve soluções para esses problemas que são reais na região? Na minha opinião, como moradora que sou e ocupante de todos os cargos públicos daquela cidade, daquela região, conheço como ninguém todas as 19 cidades goianas da região do entorno, que eu nem gosto de dizer entorno. A gente sabe que é errado falar região metropolitana, porque estamos em estados distintos, né? Unidade federativa, que é Brasília, e o estado de Goiás, mas prefiro dizer região metropolitana. Nós sabemos que o maior problema hoje é transporte, não é? Lá. O maior problema do entorno sul e do entorno norte. Bem, muito me admira, porque a nossa luta maior vai ser com relação ao BRT. O BRT até Lusiânia, que atenderá o entorno sul, que já está bem avançado, porque já está até Santa Maria, não é? E depois a gente começar a trabalhar e planejar o entorno norte com um BRT para lá também. Por quê? O recurso do BRT, ele é federal. Quer dizer que nós só temos brasileiro até Santa Maria. Não é? Se a mão de obra toda que leva a riqueza para Brasília, que a mão de obra que faz Brasília ser grande, ser desenvolvida, é a nossa mão de obra.
São os trabalhadores que vão deixar seu trabalho, sua inteligência, seu fazer, o seu agir para que Brasília seja o que é. Então, é a minha luta, vai ser a nossa luta, a luta de bancada e, quando não, a minha luta junto com Célio Silveira para que a gente tenha o BRT até Lusiânia. O governador Marconi o governo do estado já está fazendo o projeto, não é? Já há uma garantia de que ele será executado, então nós estamos contando e confiando nisso, mas vamos lutar por isso. E uma outra coisa que eu gostaria também de colocar é que a NTT delegue para um conselho deliberativo a gestão do transporte público da região. Deputada, a senhora perdeu a eleição para a atual prefeita Lucimar Nascimento, do PT, em Valparaíso. 2016 só vai passar limpo essa derrota para o PT em Valparaíso? Na verdade, eu não perdi para a Lucimar, Lenine. Eu perdi para o PT Nacional e do Distrito Federal, que a nossa cidade, ela se tornou a menina dos olhos por estar na saída sul de Brasília. Não é? Com um grande orçamento, hoje, é um corredor de desenvolvimento, nós levamos concessionárias, atacadistas, é o melhor shopping do interior, eu acho que ele ganha do de Aparecida, não é? Então houve toda uma trajetória e um planejamento de tomada de poder, até para enfraquecer o nosso governador Marconi. Então eu acho que a eleição já foi passada limpa agora. Porque eu preciso ajudar a região e a nossa cidade com essa votação expressiva do entorno, ela já está passada limpa. Então eu quero ajudá-la, eu acho que as autoridades não ajudam a si, per si, nós ajudamos ao povo e às cidades e à comunidade, que é elas que nos elegem. Então eu estarei lá agindo em nome da nossa região, da nossa cidade, levando para lá tudo que eu já planejei e tudo que o governador já me garantiu que irá. Qual foi a votação do presidente da República, governador, deputado federal e estadual lá em Valparaíso? Bem, eu tive na minha cidade 46% dos votos válidos. Marconi, governador, teve 48% dos votos válidos. O nosso federal teve 15 mil votos, num total de quase 35%, 40% dos votos válidos. E Vilmar Rocha, 18 mil votos, fazendo um total também de mais de 40% dos votos válidos. Presidente, a Dilma ficou à frente por 3 mil votos, Jair Neves. Leda, a gente vê ainda que a participação da mulher na política ainda não é, vamos dizer que não está no ideal. A gente vê um aumento, vê algumas questões, né, assim, tentando aumentar o número da participação, mas ainda a gente percebe que ainda não é o número que, sei lá, que seria, que as pessoas gostariam, né? A que a senhora acha que deve esse número baixo de mulheres ainda na política brasileira? Apesar, mesmo tendo uma presidente, né, o número ainda é baixo. Eu até tenho uma outra percepção. Acho que nós estamos diminuindo. Eu tenho essa grave percepção de que no parlamento, seja a nível estadual e federal, nós estamos diminuindo. O que leva é cultural. Eu acho que isso é muito cultural. Foi colocado no Brasil que tinha que ser filha de alguém, neta de alguém, esposa de alguém, irmã de alguém. Eu acho que poucas mulheres saem desse consenso de que tem que ser familiar, não é? E eu estou dentro no meio dessas, porque vim de Minas Gerais. Na minha cidade eu não tenho ninguém, a não ser eu e meu marido, não é? Então, acho que são dificuldades culturais, acho também que são dificuldades financeiras, de até conseguir um grupo de apoio, e acho que porque as mulheres têm um processo ideológico, moral e ético muito ligado a um olhar humano sobre a sociedade, para com a sociedade,
para com a política, para com seus pares. Então ela releva mais também. E ela é mais sincera também nesse processo e nesse jogo político. Espero sobreviver a ele, espero contribuir com o meu Estado, espero contribuir com a minha região, com o meu Estado, com o meu Brasil. Eu não tenho os números em mãos aqui, mas me parece que dos 41 deputados estaduais, apenas 3 mulheres se elegeram, se não me engano. É Leda Borges, Adriana Costa e Eliane Pinheiro. 4. E a Isaura Lemos. Isaura E aí, Lemos. Isaura Lemos. Foi uma bancada expressiva porque nós já tivemos até 6 deputadas na Assembleia Legislativa. Agora são 4, que é um número também considerável. Mas poderia ser bem maior esse número das mulheres na Assembleia Legislativa, né, deputado? Eu creio que nós temos que conclamar as mulheres. O que acontece conosco? As atribuições deixaram de ser poucas, não é? As mulheres hoje elas estão em todo o mercado de trabalho, grandes executivas, só que ela, na política, quando ela ainda olha esse cenário político, ela desanima. E ela prefere ajudar alguém ao invés de ter mais esta atribuição. Então eu quero ser, acho que nós mulheres que alçamos agora a Assembleia, precisamos conclamar mais mulheres a não só preencher um espaço por lei obrigatório a ela, e sim ela querer contribuir com a sociedade de uma outra forma, sendo um agente político, não só um agente público, um agente privado. A mulher, então, é isso que o senhor falou, para você deixar de ser cabo eleitoral para ser protagonista, né? Para chegar às prefeituras, à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal e, enfim, aos cargos eletivos no Estado e no país. Eu creio até que a gente vive um desequilíbrio. Se nós formos olhar um pouquinho, a gente vive desequilíbrios. Os homens dominaram com o seu jeito de ser, não é? Racional, porque desde que somos dos primórdios, o homem precisava buscar a caça e a sobrevivência. Então ele tem que ser eminentemente racional. E aí, com o passar do tempo, a governança só masculina, houve um lado muito racional de tudo isso. As mulheres vêm com um lado emocional, que é necessário para o equilíbrio da sociedade e também dos poderes. Nós precisamos ter esse equilíbrio da ponderação, do olhar humano, do olhar fraterno, do olhar racional. Isso tem que estar em equilíbrio. E há um desequilíbrio. Nas casas de leis há um desequilíbrio, nas prefeituras há um desequilíbrio, nos poderes constituídos há um desequilíbrio. Então nós precisamos equilibrar a sociedade e a humanidade para que nós possamos conviver em equilíbrio de pensar, da forma de agir. Deputada, vamos, dentro da visão da mulher, da mulher política, o que a senhora acha, por exemplo, de alguns temas? A questão, por exemplo, do aborto, da maioridade, da diminuição da maioridade penal, da pena de morte, da união homoafetiva. O que a senhora acha desses temas? Eu penso que nós temos que preservar a família. A união homoafetiva, em todas as uniões, elas têm o direito falando sobre elas. Então nós temos sociedades. Eu creio que isso tem que ser levado em consideração. Hoje já está em lei e nós temos que prevalecer com a legislação da parceria da sociedade de fato e de direito. Eu acho que nós já estamos reconhecendo essa relação. Eu sou, como mãe, como mulher, eu sou extremamente contrária ao aborto, a não ser em casos extremos do estupro, da questão de saúde pública, da sobrevivência da mulher. Aí contem comigo. Eu sou favorável a isso. Sobre a menoridade penal, sou do judiciário também. Creio que a falência do sistema prisional brasileiro,
a falência das instituições de proteção ao menor. Então nós temos que repensar todo um processo. Eu sou educadora. Eu não posso crer que a cada dia que eu diminuir a maioridade penal, eu diminuo a violência no meu país. Eu preciso primeiro investir em tempo integral. Eu preciso primeiro investir em esporte. Não adianta esporte sem tempo integral. Não adianta tempo integral sem a família aliada à escola. Eu tenho que investir na criança e no jovem. Depois disso tudo acontecendo, aí se não der sucesso, eu posso falar em menoridade penal. Mas eu não posso crer que eu acabo com a criminalidade de cima para baixo, com a lei. Eu não creio nisso. Ninguém nasce para ser bandido. Ninguém nasce. Se você perguntar para uma criança, ela quer ser cantor, jogador, apresentador, jornalista, médico, jamais bandido. Então a podridão está na sociedade, nos adultos. Quem está fazendo isso com as crianças somos nós, não são elas. Eu não posso ser favorável à minoridade penal. Só sobre a senhora é a favor da descriminalização das drogas? Também acho que um tema aqui. Só no caso de medicamentosos. Deputada, essa questão das drogas é uma questão seríssima em Goiás e no Brasil. O governo Marconi está criando os CREDEX. E é isso. O primeiro vai ser inaugurado este ano em Aparecida de Goiânia e tem mais 4 em andamento. Lá na região do Heitor de Brasília, já tem algum projeto para a CREDEC? Eu já pleitei 2 do governador. Um para o entorno norte, um para o entorno sul. Aí sim, aí a gente começa a falar em rede de proteção. Nós precisamos, primeiro, proteger com projetos como... nós tínhamos um projeto lindo que o governo federal acabou com ele, chamado Mulheres da Paz. E acho que nós temos que trazer esse modelo para o Estado e proteger as fronteiras. Não adianta falar em segurança pública, em droga, em CREDEC, sem dizer ao governo federal o que ele quer de política de segurança pública para esse país. O que ele quer? Eu até hoje não sei. Eu não vi um projeto. Eu estou lá, nós estamos com um PAC de segurança pública do entorno, entregue para a Gleisi Hoffmann, quando ainda ela era secretária, ministra da Casa Civil, agora ela perdeu até a eleição, ministra da Casa Civil, que não se efetivou, porque o país preferiu fazer um estádio de futebol lá em Brasília, que nem time tem, de 2 bilhões de reais. Ao invés de pôr em andamento um PAC de segurança pública no valor de 238 milhões só. E ninguém discute, e ninguém diz. Então nós precisamos saber o que nós queremos do nosso país com relação à política pública de enfrentamento às drogas, política pública de segurança pública e a política de mulheres e das crianças. Cadê? Ou se não, eles entregam o dinheiro para nós, que nós vamos saber. Porque 72% do nosso imposto está no governo federal. Precisamos das reformas. Reforma tributária, reforma política. Porque nós só temos, Lenine, nós só temos o Pacto Federativo das Obrigações, menos do dinheiro. Deputada Leda Borges, o candidato do PMDB esteve na região do entorno de Brasília e fez 2 compromissos lá com a população. Vai dobrar o efetivo dos policiais civis, militares e de bombeiro, caso ele seja eleito, e também reduzir a passagem de transporte coletivo para R$2. São medidas factíveis ou apenas eleitoreiras, na opinião da senhora? Se houver um planejamento de efetivo, e eu também não creio que segurança pública é só efetivo,
Segurança pública é iluminação, é asfalto, é mato baixo, é também efetivo, é também equipamento, é também valorização. Não pode ser só efetivo, senão daqui onde o Brasil vai ter que ter para cada cidadão uma polícia, um policial. Então, eu creio no planejamento de acréscimo, e Marconi provou isso com o SINV, com o concurso. É factível aumento de policiais, sim. Agora, com planejamento. Agora, não é factível R$ 2 uma passagem. Me desculpa, eu já ajudei e creio que não é o melhor para Goiás. Mentiras não é o melhor para Goiás nem para o Brasil. São propostas, essa no caso, da passagem a R$ 2 é uma proposta demagógica que não é factível. do candidato do PMDB. Não é factível. Se fosse, já teriam implantado. Olha, o que é factível para o transporte público da região do entorno? É o BRT para a saída sul, o BRT para a saída norte. Aproveitar a linha férrea. Nós temos uma linha férrea que corta, dar outra alternativa de transporte para a comunidade, para deixar de usar carro. E, ademais, tirar da mão da NTT, que tem competência jurisdicional, mas não tem competência administrativa hoje, para gerir o transporte da região do entorno. Monta-se um conselho deliberativo com cadeiras. Quais cadeiras? Com assento da NTT, da AGR, do DF Trans e das prefeituras. E esse conselho deliberativo irá licitar, administrar e fiscalizar um conselho que tenha poder de gestão. Só assim eu creio, porque nós sabemos o que precisamos. Nós queremos gerir este conselho. É só haver uma delegação em lei do governo federal, criando em lei um conselho deliberativo e montando isso, aí sim, tudo o que eu disse é factível, porque já há estudos para isso. Deputada Leda Borges, no início da entrevista, a senhora disse que quer ajudar a administração municipal de Valparaíso intercedendo na relação do governo do estado, que é do PSDB, com a prefeitura, que é administrada pelo PT. Isso foi apenas uma figura de retórica, de boas intenções, ou a senhora realmente vai fazer uma visita à prefeita Lucimar Nascimento, do PT, e transformar isso em ações concretas, em parcerias efetivas entre Estado e Prefeitura de Valparaíso? E eu também, Lenine, não quero ser só representante de Valparaíso, não. Eu quero ser a representante em voz e voto do entorno todo. De Novo Gama, de Ocidental, de Águas Lindas, de Planaltina, de Santo Antônio, de Valparaíso, né? De Padre Bernardo. Tem chance para trabalhar isso tudo. E digo a você, é tão factível e não é só retórica que eu deixei de estar prefeita em dezembro de 2012. E o governador Marconi continuou governador. Nós deixamos em andamento 6 obras que hoje são realidade no município, que não foram retiradas, porque são do povo. Implantação do Colégio Militar. Março de 2013, o Colégio Militar foi instalado em Valparaíso, já comigo, sem estar prefeita. 4 colégios estaduais estão sendo construídos em Valparaíso, no Parque Marajó, no Ipiranga, no Cruzeiro do Sul e Pacaembu, e Ipanema. 4 colégios do governador Marconi já planejados na minha gestão, sendo construídos. O Instituto Técnico Estadual foi licitado, contratado, já tem até nome. Instituto Técnico Estadual, ministro Paulo Renato. Agora estamos, como eu presidi a GDR, não é? Pude levar obras com consentimento do nosso governador, que é municipalista, republicano, e não olha siglas, olha o povo goiano. Levamos agora, já terminada a obra, 2 milhões em asfalto na rua Mato Grosso, no bairro Lourdes Meireles. E segunda-feira passada, despachei com o governador mais 4 milhões em asfalto para a nossa cidade. Deputada, Águas Lindas é o maior município do ponto de vista eleitoral e populacional.
atualmente está sem representante na Assembleia Serei Legislativa, eu. porque o último deputado da cidade virou prefeito, O Hildo, Hildo Candango. A senhora também vai lutar por Águas Lindas? estou muito disposta a lutar por Águas Lindas, mesmo porque tenho amigos lá. Hildo é meu amigo, a esposa dele é minha amiga. Gosto de Águas Lindas, tem um braço lá, porque tem o Padre Rinaldo que é meu parceirão, então eu representarei todas. E só fazendo uma correção, Águas Lindas é a segunda em voto. É primeira Lusiânia, com 110, com 100 e poucos mil eleitores, 110. Depois Águas Lindas com 75 ou 78 e Valparaíso com 73. Outra questão também que eu queria colocar para a senhora, da minha parte encerrar a entrevista, na Assembleia Legislativa há projetos de emancipação de municípios, mas que esses projetos foram paralisados porque depende de autorização do Congresso Nacional e sanção da Presidente da República, que inclusive vetou o recente projeto que foi aprovado, paralisando qualquer criação de novo município. Mas a região do entorno tem realmente algumas aspirações, por exemplo, o Jardim do Ingá, em Lusiânia, parece que hoje tem a população maior do que a sede do município de Lusiânia. A senhora acha que está na hora de emancipar esses municípios ou é melhor deixar do jeito que está? Falando especificamente de Ingá, porque eu não tenho a lista de todos que estão pleiteando a emancipação, mas especificamente na minha região, que é Ingá, eu sou favorável à necessidade. Chegou o tempo e a hora. Porque lá você tem riqueza, não é um bairro extremamente desprovido de empresas, então ele também se sustenta, é muito grande para ser administrado apenas por Lusiânia. É uma cidade, há mais de 100 mil habitantes em Ingá, então é uma cidade. Eu acho que tem que repensar, às vezes, esses muito pequenininhos, ao invés de sermos nós, grandes como somos, com receita que ajuda o Estado de Goiás, como ajudamos, e precisamos ter força política e administrativa. No caso específico de Valparaíso, a emancipação foi benéfica? Demais. Valparaíso é o terceiro PIB da região. Pronto. É o maior celeiro, é o centro educacional. Valparaíso é a cidade estrategicamente mais bem posicionada do entorno. É a primeira cidade que leva a riqueza para o sul e sudeste do país. Lá está o maior corredor de atacadistas, concessionárias, shopping. Nós não temos só área, mas verticalizamos. Então temos faculdades, 6 faculdades. É o maior polo educacional do entorno, está em Valparaíso de Goiás. O maior polo de atacadistas, de concessionárias, o shopping. Portanto, passou de hora de nossa riqueza ficar lá. Foi a melhor coisa que nós fizemos. Bom, antes de encerrar, só uma última pergunta, deputada, sobre a sucessão estadual e também nacional. Acredita na vitória do candidato Marconi Perillo e assim, consequentemente, também de Aécio? Não só acredito, como trabalho 24 horas para a reeleição de Marconi e eleição de Aécio. O Brasil tem que ser passado a limpo, gente. Tá ok, então. Agradeço então a presença aqui de Leda Borges, deputada estadual eleita nessas últimas eleições. Foi um prazer recebê-la aqui. Eu quero agradecer à DMTV, ao redator-chefe, ao senhor Custódio Batista, mas em especial ao Lenine, que eu me encontrei com ele outro dia, falei por telefone e ele me fez esse convite, muito obrigada. Ao Alex por me entrevistar, muito obrigada também. E ao Carlos, eu espero mais vezes poder estar aqui, mais vezes poder contribuir com o meu estado, mais vezes trocar ideias com pessoas da mais alta notoriedade aqui do jornalismo de Goiânia. Quero também ser uma deputada de Goiânia. Quem sabe Goiânia não me adota como uma deputada estadual. Gostaria muito de poder ser a voz e o voto também de alguns temas da capital do estado. Obrigado, deputado. Obrigado também a participação do Carlos Freitas e do Elton Lenine. E o Goiás na Rede fica por aqui. A gente volta no próximo programa. E você continue ligado na nossa programação. DMTV, a sua TV na web.